Então vamos continuar aqui, ele está falando da língua, né? Da língua. Ou seja, a língua, como você vai, Diva Vegan, controlar a língua? Você tem que controlar a língua. O que é isso? É o que você come. Você não pode comer qualquer coisa, né? A gente só come aquilo que a gente pode oferecer a Deus. Por quê? Porque tudo é dele. A gente não consegue criar aí no laboratório, né, uma manga de laboratório. Cadê? Existe? Não existe. Você pode melhorar a semente, você pode melhorar a produção geneticamente, mas a manga, você não vai criar manga no laboratório, não. Eles têm alguns experimentos aí, mas olha, você não consegue realmente criar nada sem a ajuda divina, né? Então você precisa da chuva, você precisa do sol, você precisa da terra, você precisa da água, de tudo. Você precisa desses elementos que Krishna está nos dando. Então a gente tem que realmente oferecer o nosso alimento, né? Patram pushpam falantoyam jome bhakta prayachati. Krishna fala, me oferece uma fruta, uma fruta. Será que você não consegue me oferecer uma fruta? Me oferece água, então. Água, você não consegue oferecer água para mim? Me oferece uma folha, né? Me oferece uma flor. Krishna está pedindo coisas muito fáceis, né? Ele não está pedindo uma lasanha, me oferece uma lasanha, me oferece um canelone. Não, Krishna não está falando isso, não. Ele está falando, me oferece uma flor, uma frutinha, pega uma banana, me oferece. Me oferece algo para a gente estabelecer uma conexão, Vamos fazer Bhakti Yoga. Krishna está como chamando a gente para um processo amoroso, e esse processo amoroso começa na sua alimentação. Você tem que oferecer as coisas para Deus, aquilo que você come. Isso é uma meditação, isso é uma coisa que a gente perdeu. Inclusive na sociedade ocidental existia um pouco disso, né? Todo mundo, não sei, o pessoal mais antigo aí, não sei. O pessoal mais conservador se lembra, né? A gente chegava lá na mesa, né? A gente vai agradecer a comida, até agora, né? A família lá toda agradecendo a comida, né? Não é assim? Hoje em dia a coisa, você vai pro McDonald's, você come em pé, o hambúrguer, lá, sei lá. Isso fugiu, né, do nosso controle. Ou seja, fugiu do nosso controle o quê? O agradecimento, você realmente entender que as coisas não são produzidas por você, apesar que aparentemente você pode comprar no mercado ou você produzir alguma coisa na sua horta, né? Ainda assim você precisa de Deus, né? Você não pode tirar Deus da jogada. A gente não pode. E isso é muito fácil pra gente tentar tirar Deus assim do jogo. Falar, não, ele não precisa. Ele realmente ele não precisa. A gente não precisa de conexão nenhuma. Então isso é uma ingratidão da nossa parte, né? A gente tem que ser grato, a gente tem que ser agradecido e a gente tem que realmente entender que o que nós vamos comer é o alimento que nós oferecemos para Deus. Então como é que é isso? Isso é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, a yoga da devoção, é muito fácil. Hoje eu vou fazer Bhakti Yoga. O que você vai fazer? Eu vou fazer o bolo de chocolate. Fazer bolo de chocolate e oferecer para Deus. Isso vai ser a minha prática da yoga. Eu falei, uau! Que yoga legal, quero praticar também. Como é que é? Só fazer um bolo de chocolate e oferecer para Deus? Você faz um bolo de chocolate, oferece para Deus. Canta um Maha Mantra, oferece para ele que você come. Por quê? Porque ele vai comer isso antes de você. Você fala, poxa, mas se ele come, eu vou ficar sem comer. Não, ele vai comer com os olhos, né? Você aceita, você oferece, ele come e ele devolve para você. É algo assim, é uma conexão que você vai ter, né? Então a língua, se você quer controlar a sua língua, você tem que só comer aquilo que você oferece, né? Você oferece para Deus, né? Porque Bhakti Yoga significa que você canta os mantras, como eu falei, você controla a mente e você vai oferecer coisas para ele também. Tudo que você fizer, você oferece para ele. Um copo d'água, você oferece. Aí você cria uma conexão de depender de Deus. Isso é Bhakti Yoga. Você vai depender dele o tempo todo, né? O estômago, ele fala do estômago. O estômago não se deve ser ganancioso para exagerar em encher o estômago. A gente acha que nunca comeu o suficiente. Essa é a verdade. Você fala, não, mas mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Está tão gostoso, mais um pouquinho.
E isso prejudica a nossa prática da meditação. Ou seja, porque quando você come muito, né, você fica letárgico, você fica sem energia. Já viu isso? Você meteu um bloco, comeu demais, você não consegue. Você parece como uma jiboia, né? Você deitou lá e deitou de lado e fica jiboiando, né? Como a gente fala, né? Você fica jiboiando lá que você não consegue fazer mais nada, você não consegue andar mais, porque você comeu demais. E os seus sentidos ficaram completamente descontrolados. Você ficou assim como. Você quer dormir. Então isso significa o quê? Que você está sobrecarregando o seu corpo, que você está como indo além dos seus limites, né? Que você comeu, você não precisa comer aquilo tanto daquilo, né? Mas você não consegue se controlar. Então, aí é o que ele fala, o Dhara Pasta, o Dhara significa estômago, né? Então o Dhara, você precisa controlar o estômago, né? Você não pode comer além da cota. Come, aí os yogis vão falar, né? Você tem que deixar, sei lá, 1/4, né, vazio. Imagina, você come, como é que a yoga é interessante, né? A Bhagavad Gita fala, né? Que você precisa circular um ar aí, sabe? Então, quando você come, você não consegue nem respirar, fica... comeu, já cai e você não consegue respirar. Tem que trazer lá o balão de oxigênio para você respirar. É isso que você fez de errado. Então você come, mas deixa um pouco lá para o estômago, né? Ele precisa de um pouco para circular o ar, né? Que é o apana, sei lá o que. É o ar que vai fazer você digerir o seu alimento, né? Porque não adianta porque, por exemplo, o pessoal já vai, eles vão lá para comer, né? E já leva lá o engove, já leva o sorrisal, né, no bolso, lá, porque vai comer, depois toma o sorrisal, mas isso é muito artificial. Na realidade, a gente precisa ter controle da quantidade que a gente come. Então, se você é um yogi, se você quer ser um yogi, você não pode comer nem muito, nem pouco. Não é que você fala assim, não quero comer nada. Não, você tem que comer. Você tem que comer, você tem que manter os seus sentidos fortes, né? Você tem que estar alerta para realmente estabelecer uma prática. Você vai meditar, você vai fazer asana, você vai fazer as suas posturas, os seus pranayamas, você precisa de energia. Então você precisa comer, mas você não pode comer exageradamente, né? E o último que ele vai falar que é a emoção sensual, né? Ou seja, você não deve estar para lá e para cá, promíscuo, né? Ou seja, para lá e para cá. É melhor praticar o bom senso, né? Controle, seja celibatário com amor total pelos serviços a Sri Krishna, né? Ou seja, que na realidade, né? O que é isso, né? É que você não deve gratificar os seus sentidos de uma maneira descontrolada, né? Você pode, kama, a gente diz que kama é a gratificação sensual. Você pode ter a sua gratificação sensual, mas você tem que fazer isso com um certo cuidado. Você tem que entender que o seu corpo é um objeto sagrado. Ou seja, que o seu corpo Krishna habita no seu corpo, imagina. Não é que ele está aí de uma forma, ou seja, de uma influência em você. Ou seja, Krishna está aí como um radar, ou seja, Paramatma, ou chamamos também Antaryami. É como esse Deus interno que está no seu coração, ou seja, ele está aí dentro de você, ele está realmente falando com você, né? Ele está se comunicando com você. Isso é o Deus interno que você tem. Só que você não consegue perceber isso porque você está muito iludido, né? Você só pensa no sentido, só pensa só em gratificação sensorial. Então isso que ele está dizendo que você tem que controlar. Você tem que, no caso, o celibato aí, significa que você você pode gratificar-se sensorialmente com o seu parceiro, com a sua parceira. Ou seja, você pode ter uma coisa muito mais controlada, muito mais regrada do
que simplesmente estar experimentando uma coisa, experimentando outra. Na realidade, a gente não, quem pratica yoga não deveria fazer isso, ele deveria realmente ter os sentidos controlados, né? E a gente entende isso. Quando os nossos sentidos estão muito descontrolados, né, vem muita ansiedade, vem muita... as emoções são emoções artificiais, ou seja, uma felicidade que você tem, que é uma felicidade artificial, ou seja, você tem você é feliz assim porque você tem um gozo dos sentidos assim artificial, foi por um momento só, mas isso não estabeleceu nenhuma relação que está centrada, né, em respeitar o outro, em realmente crescer, né, em relação a Deus, um amor verdadeiro, né? Ou seja, o amor material, mesmo que seja material, mesmo que seja material, mas ele pode ser verdadeiro se ele tem um sentimento de crescimento, os dois crescendo juntos. Ou seja, você tem uma coisa muito mais regrada, muito mais conservadora, podemos dizer assim. Nós temos que ser mais conservadores, né, com o gozo dos sentidos. A gente não pode ficar aí como... querendo experimentar muitas coisas e querer sentir emoções, sentir prazeres e depois pagar um preço muito alto por isso. Então, quem quer praticar yoga, quem quer ser uma pessoa centrada, ele tem também que controlar as suas emoções. Guru Premananda.